Deus deu uma palavra ao seu coração, fique à vontade, viu? Deus te abençoe, aquela câmera está focada em você, tá certo? Amém. Vamos então nesse momento de reflexão que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos aí fechando uma semana de trabalho, muitas pessoas fechando uma semana de trabalho, e hoje é um dia que cabe a nós parar um pouquinho e refletir no que Deus quer falar conosco. Deus tem uma mensagem especial para você nessa noite, uma mensagem que quer trazer mudança para a sua vida. E eu vou ler aqui um trecho da Bíblia, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu estava conversando com Moisés, ele me chamou aqui na sexta-feira passada para estar trazendo a palavra, e Deus me deu assim, eu tive durante a semana vários assim, momentos com o Espírito Santo e várias palavras possíveis de estar aqui. Aí o Moisés falou uma palavra lá, o tema vai ser esse, mas aquela mensagem assim, não veio assim no meu coração. Eu falei, não, acho que não é isso que Deus quer falar, não, mas o Moisés falou, eu vou ficar aqui, gente. Mas aí Deus foi trabalhando, e ontem ele falou assim, se você quiser falar uma outra palavra, deixa Deus te usar. Eu cheguei em casa ontem, depois do culto, um culto maravilhoso ontem, e Deus começou a falar no meu coração sobre mudança, e eu mandei ali a mensagem para o Moisés. E ontem na mensagem, o pastor trouxe uma reflexão sobre a vida de Zaqueu. Estava até esquecendo o nome dele, mas Zaqueu. E hoje eu não quero falar exatamente sobre a vida de Zaqueu. Eu quero falar com você da vida de dois homens que tiveram um encontro com Jesus. E a gente, quando está lendo o Evangelho, muitas pessoas tiveram encontro com Jesus. Muitas tiveram a oportunidade de terem suas vidas transformadas. Mas nem todas tiveram a sua vida transformada. E aquilo começou a me incomodar. Eu refletindo com o Senhor, falei, Senhor, mas por que as pessoas te encontravam e nem todas tinham uma mudança de vida? O que faz, então, que alguém que te encontre realmente tenha mudança de vida, que alguém que te encontre realmente passe a ser uma nova criatura e que nasça de novo? O que é preciso para que quando alguém tem um encontro com Jesus, essa pessoa realmente possa nascer de novo? E Deus me levou à passagem do jovem rico que está em Lucas. Um dia chegou um jovem até Jesus e falou assim, bom mestre, o que eu preciso, para entrar no reino de Deus? O que eu preciso para estar mais próximo de Deus? Jesus falou assim, olha, você tem a lei, você tem os 10 mandamentos, cumpre a lei, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus foi falando com ele sobre a lei, sobre os ensinamentos. E esse homem, a gente consegue entender que ele era bem visto por toda aquela sociedade, porque ele cumpria os mandamentos. Ele logo falou para Jesus, eu tenho, a vida inteira, eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Aí Jesus vira para aquele homem e fala assim, mas te falta uma coisa, vai, pega todos os teus bens, vende, dá para os pobres e me segue. E aquele jovem se entristeceu e foi embora. E ele era alguém que era visto por toda aquela sociedade como alguém bom. Porque aquela sociedade, ela baseava se você era bom ou ruim pelas suas vestimentas, pela forma que você se portava no templo, pela forma exterior, não pelo aquilo que estava no seu coração. E aquele homem se entristeceu e foi embora. E aquilo começou a me incomodar, eu meditando ontem na palavra, e um homem foi chamado por Jesus e falou assim, me segue. Imagina isso, Moisés, imagina Samuel. Forte. O Deus, o Criador, Jesus, o Criador, porque a palavra nos ensina que todas as coisas, todo o universo, tudo foi criado por intermédio de Jesus. Ele é a palavra, ele é a ação de Deus, aquele que criou os céus, que conhece as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome, que ele conhece quantos cabelos tem a nossa cabeça. Esse Deus grandioso vira para o homem e fala, olha, vende tudo que tem, porque é só isso que te falta, e me segue. E ele negou aquela mudança que Jesus tinha para ele. E ele foi embora, e a Bíblia não fala mais nada daquele homem. Ele perdeu a chance de entrar para a história.
Ele perdeu a chance de ter o nome dele contado de geração em geração como alguém que seguiu a Jesus. Ele perdeu a chance. E tem um outro homem, que é Zaqueu. Zaqueu, ele era o contrário desse jovem rico. Esse jovem rico era bem visto por todo mundo. Todo mundo respeitava ele. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele era um funcionário do Império Romano. Ele exercia suas funções de cobrador de impostos. E cobrador de impostos de um outro povo, às vezes não consegue entender. Assim, a gente tem o nosso cobrador de impostos aqui, que é o nosso governo. A gente paga imposto. E Zaqueu, ele cobrava para outro governo. É como se os Estados Unidos viessem aqui de hoje para amanhã, tomasse o Brasil e os brasileiros começassem a tirar o seu dinheiro para mandar lá para os Estados Unidos. Era isso que Zaqueu fazia com o povo judeu. E ele era mal visto por todo mundo. Por todo mundo. E ele também era um homem rico. Assim como aquele jovem rico. E Zaqueu, um dia ele teve um encontro com Jesus. E ele se abriu para a mudança. E ele se abriu para a mudança. E Zaqueu teve a sua vida e da sua família transformada. Jesus entrou na casa dele e deu salvação à vida dele e da família dele. A salvação chegou à casa de Zaqueu. Então por que aquele jovem rico, que era alguém que guardava a lei, que era bem visto por todo mundo, que aos olhos de todo mundo era alguém bom, ele recusou o convite do mestre? E Zaqueu, que era aquele cara ruim, que ninguém dava nada, que todo mundo queria longe, que provavelmente não tinha amigos judeus, ele conseguiu que Jesus entrasse na casa dele. E tem o seu nome contado de geração em geração como alguém que teve a vida transformada. Qual a diferença desse jovem rico para Zaqueu? É o coração. Aquilo que estava no coração. O coração daquele jovem era apegado ao dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. E Zaqueu não estava mais se importando com as suas riquezas nem com nada. Ele queria conhecer Jesus. E o Deus dele passou a ser Jesus. E aquele jovem perdeu a oportunidade de nascer de novo, como está lá em 2 Coríntios, e ser uma nova criatura. E Zaqueu nasceu de novo e se tornou uma nova criatura. E Jesus nos ensina isso. Jesus quer nos ensinar a encontrar com Ele e ter uma nova vida, a amá-lo sobre todas as coisas. E sabe por que Jesus quer que você o ame acima de todas as coisas? Por que Ele quer mudar a sua vida? Porque Ele sabe o melhor para você. Jesus é aquele que tem o controle, Ele sabe, Ele consegue olhar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Ele tem ali um futuro para você brilhante. Ele tinha um futuro brilhante para aquele jovem. Jesus falou assim com ele, com um ar de amor. Jesus não foi com ele com uma forma irônica, não. Jesus amou aquele jovem e falou: vem e me segue. Da mesma forma que Ele chamou Pedro, da mesma forma que Ele chamou João, da mesma forma que Ele chamou Saulo e depois se tornou Paulo. Ele amou aquele jovem. E aquele jovem recusou o convite de Jesus. E Jesus, nessa noite, Ele quer estar te convidando para você amar a Ele, para você seguir a Ele, para você seguir a Jesus de verdade e deixar aquilo que tem sido o teu Deus até hoje de lado. Eu não sei o que é que te prende de seguir a Jesus. Às vezes você ama mais os seus filhos do que a Jesus. Às vezes você ama mais o seu trabalho do que a Jesus. Às vezes você ama mais o seu sonho, as suas carreiras aqui nesse mundo do que a Jesus. Eu quero te dizer que nenhuma dessas coisas é maior do que aquilo que Jesus tem para você. A gente vai viver aqui no máximo 80, 90 anos, quem sabe. Mas é uma folha que cai, é como o vento passageiro. Mas Jesus, Ele tem uma vida eterna para te dar. E Ele te chama a segui-lo. E seguir Jesus não quer dizer que você, a partir de agora, vai dar tudo certo para você, agora é só alegria. Mas quer dizer para você que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de tribulação, você está seguindo a Jesus. E com Jesus você não tem mais medo. E com Jesus você não tem mais possibilidade de perder. Por mais que você acha que está perdendo, com Jesus você está ganhando. Eu te convido nessa noite a deixar aquilo que tem te impedido de seguir a Jesus. E você procurar a seguir a Jesus de verdade.
Seguir o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos. Não se preocupar com religião, não se preocupar com igreja, não. Mas se preocupar em conhecer o Mestre, em conhecer a Jesus. E ter a sua vida mudada e transformada por Ele. Amém. Amém. Que palavra tremenda, palavra gostosa, Douglas. E a mudança na nossa vida, ela sempre traz consequências, né? E a consequência, com certeza, daquele jovem foi uma consequência de tristeza, né? De amargura, porque realmente ele abandonou aquela trajetória que Deus tinha para a vida dele, que Jesus tinha para a vida dele. Ele ficou triste quando Jesus falou, dá tudo aí, vem comigo, né? E Jesus, ele chama a nossa vida e ele diz, olha, quem quiser vir após mim, né, tome a sua cruz e siga-me. Então não tem moleza com Jesus não, meu filho, mas tem uma vida eterna, tem uma certeza de vitória. E a mudança, ela traz, às vezes, até um desconforto no início. Se você talvez aceitou a Jesus, você é um novo convertido, está nos ouvindo aí, está, né, com a tua cabecinha meio virada ainda, fala assim, puxa, por que está acontecendo tudo isso na minha vida agora que eu aceitei Jesus? Querido, isso deixa Deus tratar na sua vida. Isso é um tratamento, né, Samuel? É uma escola, né? Evangelho é uma escola. Estar com Jesus é uma escola. Entregar a vida dele e seguir a ele é uma escola. Você está na escola de Deus. Se você está sendo provado nesse início agora, fique feliz, porque ele só prova aquele que ele ama. Aleluia.